Apenas a vista do lado de fora nos dá poucas dicas do que acontece dentro destes laboratórios e estufas. Então, que tal dar uma olhada lá dentro? O Centro de Estudos em Cogumelos da Unesp em Dracena completou 10 anos em 2024. Nós viemos conhecer a estrutura do local e os estudos realizados por estes pesquisadores. O foco principal deles é a fungicultura, o cultivo de cogumelos. Uma atividade que tem características específicas e desafiadoras para os produtores rurais. Todas as etapas do cultivo são objetos de estudo. Os cogumelos não têm sementes como as plantas, então é preciso produzir em laboratório o micélio. Este conjunto de formações celulares muito parecidas com raízes. Ele é inoculado em substratos que fornecem nutrientes para os cogumelos crescerem. Os pesquisadores fazem experimentos para identificar formulações ideais para o desenvolvimento ocorrer. Os cogumelos, como as plantas, se não tiverem bem nutrida com os nutrientes necessários para se desenvolver, não obterão alta produtividade. Aliás, não terão alta produtividade com um tempo reduzido de cultivo. Porque a produção de cogumelo exige ambiente controlado. Então, quanto menor o ciclo, para o produtor é melhor a viabilidade econômica. O Milton estudou na iniciação científica o uso de resíduos de urucum na produção de substratos. Nas plantações, os produtores pegam esse resíduo de urucum e descartam na produção e só tira realmente a parte que interessa, que é as sementes, e manda para uma usina de processamento. E na usina de processamento há uma segunda utilização desse material, que é uma outra parte de descarte de resíduo também. Então, qual foi o nosso objetivo? Poderíamos aproveitar esse resíduo de urucum para verificar qual seria a reação do cogumelo utilizando-se o resíduo de urucum como o substrato com vários tipos de formulação. Então nós pegamos o resíduo de urucum, misturamos com uma parte de bagaço de cana, colocamos um pouquinho de farinha de milho, e farinha de arroz para dar um pouco mais de proteína para o cogumelo se desenvolver. O resultado foi positivo. Em comparação com o método de controle que é com pó de serra, o resíduo de urucum deu uma resposta tão grande, tão acima do método de controle, que nós entendemos que é muito viável que esse sistema, esse substrato, a base do resíduo de urucum, possa ser então, agora com os resultados compilados, a gente possa transmitir esse conhecimento para os produtores de urucum, para que eles possam ter uma segunda fonte de renda no período de entre-safra. Já o Lucas vem avaliando outro tipo de integração, a produção de grão de bico com cogumelos. O grão de bico, além de ser uma cultura desafiadora na região, onde a gente tem poucos estudos no Brasil, nós podemos também criar uma fonte de proteína, uma fonte de proteína alternativa. Então, logo as pesquisas elas vêm sendo desenvolvidas, tanto no intuito de a gente aumentar esse teor de proteína, aumentar essa capacidade produtiva do grão de bico aqui no Brasil, e também ter uma condição que a gente possa utilizar esse resíduo, a nível nacional sendo o primeiro estudo realizado, os próprios resíduos do grão de bico como uma suplementação para a produção de cogumelos. Então a ideia é que possa aumentar a produção tanto da produção de cogumelos como da produção vegetal. Além de gerar menos impacto ambiental, o modelo de economia circular aplicado nos dois casos é uma estratégia economicamente viável para pequenos produtores que querem aderir ao cultivo de cogumelos. Como muitas vezes os produtores não têm um certo recurso, não têm uma segurança financeira, então os resíduos eles podem ser uma alternativa viável para que eles possam utilizar como fertilizantes, como suplementos para a produção de cogumelos. Então sair um pouco desse mercado de dependência de insumos externos e dar uma autonomia maior para esse produtor, e inclusive os pequenos produtores. A gente consegue fazer um sistema dentro de uma rotatividade muito grande, onde eu tenho produção o ano inteiro em um pequeno espaço e aí conseguindo unir isso à agricultura familiar, a pequenos agricultores da região. Quando entramos nas câmaras de produção, podemos ver a beleza dos cogumelos crescendo nos substratos. O espaço é climatizado, assim também é possível determinar as condições ambientais ideais para a produção de cada linhagem.
Até mesmo a quantidade de gás carbônico é monitorada, pois ela interfere no desenvolvimento e aparência do organismo, algo que é levado em consideração pelos consumidores. Nós aqui na universidade trabalhamos em todas essas vertentes, desde a seleção de linhagens mais específicas para cada região. A gente sabe que a nível de São Paulo, a gente tem uma diversificação de clima muito grande, né? A gente tem produtores que estão próximo de São José do Rio Preto, que tem uma temperatura alta lá de 38 graus. E temos produtores ali próximo de Piedade, Mogi das Cruzes, que tem temperaturas mínimas próximo a 5 graus. Então você precisa selecionar um material apto a se desenvolver com sucesso nessas variáveis ambientais. E para estimular o crescimento do mercado consumidor de cogumelos no Brasil, o professor Diego destaca que também é preciso derrubar algumas barreiras, algo que o Centro de Estudos em Cogumelos faz por meio de ações junto à comunidade. Existem algumas medidas que poderiam popularizar um pouco mais esse consumo de cogumelo, tal como a quebra de preconceito da população, que hoje a gente vê muitas pessoas falando, eu não gosto desse tipo de alimento, eu tenho preconceito, isso é casinha de sapo, né? Então ações voltadas para a extensão seria muito interessante.